O canal de fuga, então após ali passar pelas turbinas, a água é restituída ao leito natural do rio pelo canal de fuga. Esse canal está localizado entre a casa de força e o rio, né? E seu dimensionamento depende do tamanho ali da casa de força e tamanho do rio. A gente tem também o vertedouro, que permite ali a saída de água, sempre que o nível do reservatório ultrapassa os limites recomendáveis. Isso normalmente ocorre nos períodos de chuva. E também o vertedor ele é aberto quando a produção de energia elétrica é prejudicada pelo nível de água, né, acima do nível ideal, mas também para evitar transbordamento e, consequentemente, as enchentes ali em torno da usina. O que é possível de acontecer também nos períodos chuvosos. A saída de água ali é o local por onde sai a água após passar pelas turbinas. E a gente tem a subestação elevadora, que é o local onde se transforma energia elétrica em alta tensão para ser transportada ali pela nossa rede de transmissão, tá? Então, basicamente, é esse formato ali da geração de energia através das águas. Um problema que a gente tem, que é considerado um problema, acho que um dos problemas mais sérios, né? Além de outros, né? Mas a gente vai ver ali depois as desvantagens de ter uma usina hidrelétrica, mas é a emissão ali do gás carbônico, que se dá devido à decomposição das árvores que permanecem ali acima do nível de água dos reservatórios, e também a liberação de metano, que ocorre pela decomposição da matéria orgânica presente no fundo do reservatório. Essa decomposição ela ocorre e fica ali, aquele metano fica paradinho. Mas quando essa água se movimenta, ocorre ali a liberação desse metano, tá? Como que isso ocorre, né? Então, à medida em que a coluna d'água aumenta, a concentração de metano também vai aumentando. Então, quando a água atinge as turbinas da usina, a diferença de pressão causa a liberação desse metano para a atmosfera. E o metano também é liberado no percurso da água pelo vertedouro da usina. Então, quando além da mudança de pressão e temperatura, a água é pulverizada em gotas, tá? Então, ocorre a liberação desse metano. Então, vamos falar ali das vantagens e desvantagens da gente ter uma usina hidrelétrica. Entre as vantagens, a gente pode citar a utilização da fonte limpa, não gera resíduos, que é a água. Então, a gente está falando da água, tá? A água, ela não gera resíduos, porque ela só passa ali e vai embora. Não ocorre mudança na água. É renovável, desde que seja garantida a preservação das nascentes dos rios. Então, precisa de manter essas nascentes, senão ela deixa de ser renovável. Ela esgota, seca. Não emite dióxido de carbono, né? A exemplo das termoelétricas. Coloquei 2 vezes, desculpa. É uma fonte barata de eletricidade, comparado com outros tipos de usina, como as termoelétricas, eólicas e nucleares. Possui baixo custo de geração, né? A energia barata gera um custo relativamente baixo para o consumidor final. A gente não está falando da construção da usina, a gente está falando da produção de energia, tá? Controla rios que são propensos a enchentes, então há como fazer esse controle. Reforçam ali a economia e o turismo da região. É capaz de gerar altíssima quantidade de energia e sustentar cidades inteiras. Então, a produção é muito grande, né? E ela é estável. Mesmo produzindo menos energia, com baixos níveis de água, ainda assim a produção é grande. Contribui para o desenvolvimento, construção de estradas, geração de empregos ali para toda aquela região. E os pontos negativos, né? As desvantagens, as principais desvantagens de uma usina hidrelétrica. A construção da usina é extremamente cara.
Existe a necessidade de realocação da comunidade local. Ocorre desmatamento, produção de metano, né, pela vegetação submersa que entra em decomposição, que é chamada decomposição anaeróbia, e ocorre a liberação de CH4, que é um gás 25 vezes mais agressivo que o CO2 para o efeito estufa. Ocorrem mudanças climáticas e no regime das chuvas para essa região. Ocorre alteração do curso dos níveis do rio, que prejudica a vida aquática. Ocorre aumento do preço para o consumidor final em períodos de seca. Mas você não falou que uma vantagem é que ainda assim produz com um nível baixo de água, você ainda produz energia, ainda produz em grande quantidade? Produz, mas diminui a produção. E quando diminui a produção, o preço aumenta, tentando forçar o consumidor a consumir menos. Então ocorre essa mudança. Aí tem as bandeiras, né? Bandeira vermelha, bandeira amarela. Isso é uma tarifação que vem nesses períodos de seca. Ocorre instabilidade no ecossistema, podendo ali destruir a fauna e a flora regional. Prejudica o desenvolvimento de peixes e de água doce e também da vida ali do rio de uma forma geral, principalmente dessa decomposição da matéria orgânica. Aí a gente pensa assim, então se uma grande usina gera, né, tantas vantagens e tantas desvantagens, se a gente colocar uma PCH, né, uma pequena, com um reservatório menor, isso vai diminuir as desvantagens? O que será que isso pode acarretar, né? Então, as chamadas pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, são apresentadas há algum tempo como uma fonte limpa de geração de energia elétrica por seus menores impactos ambientais quando comparados às grandes represas. Isso é fato, né? Agora, se a gente pegar, por exemplo, a bacia do Rio Paraguai, onde está o Pantanal, e ela tem hoje dezenas de PCHs em operação, e a previsão é que seja construída outras 99 nos próximos anos. Foi feita uma pesquisa, né, com relação aos impactos. Então, teve uma empresa, Ecologia e Ação, a ECOA, que tem estudado o tema, e a conclusão é que o barramento trará efeitos ambientais, socioeconômicos negativos para grande montante ali do Pantanal, tá? Por quê? Sendo o mais visível deles o impedimento da migração dos peixes para a reprodução. E o Pantanal, grande produção ali é de peixes, né? Os ribeirinhos, eles vivem da produção ali da pesca. Tendo em conta que a pesca é a atividade que mais gera trabalho e renda. Então, isso vai poder reduzir os efeitos econômicos e sociais advindos por causa dessas represas. Apesar dos impactos socioambientais negativos apontados, a energia hidráulica possui vantagens em comparação a outras fontes, como, por exemplo, os combustíveis fósseis. Apesar de contribuir para a emissão de metano e de dióxido de enxofre, as hidrelétricas não emitem ou liberam outros tipos de gases tóxicos, né, que são exalados pelas termoelétricas, que são muito nocivos também ao ambiente e à saúde humana. Quando a gente fala das termoelétricas, a gente fala sobre isso. No entanto, as desvantagens das hidrelétricas, em comparação às outras fontes de energia renováveis, como solar, eólica, que apresentam impactos ambientais reduzidos em comparação aos impactos causados pelas hidrelétricas, ficam mais evidentes, tá? O problema ainda é a viabilidade dessas novas tecnologias. Uma alternativa para reduzir esses impactos relacionados à produção de energia hidrelétrica é a construção de pequenas centrais hidrelétricas que dispensam ali os grandes reservatórios. Então, isso contribuiria para a diminuição dos impactos ambientais. E a quantidade de usinas, né? Quantas usinas a gente tem? Então, se a gente pensar, existe pouco mais de 100 usinas
desse tipo espalhados no Brasil, das quais se destacam a usina de Itaipu, que é binacional, localizada no Rio Paraná, que compreende parte do estado do Paraná e parte do Paraguai. Então, a gente está falando das usinas, né? As grandes, né? Então, a gente não tem tantas assim, se for pensar, 100, olha o tamanho do nosso país, né? Então, existe aí pouco mais de 100 usinas. A maior delas de Itaipu. A segunda é a hidrelétrica de Belo Monte, né? Localizada no Rio Xingu, estado do Pará. A usina hidrelétrica do Tucuruí, localizado no Rio Tocantins, né? Também lá no Pará. A usina de Jirau, que é localizada no Rio Madeira, lá em Rondônia. E a outra também grande é a hidrelétrica de Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, também em Rondônia. Então, a gente tem bastantes usinas, né? 100, pouco mais de 100, mas a gente tem um potencial para muito mais. A questão é a viabilidade mesmo socioeconômica e socioambiental. Fazer essa relação, se é viável ou não, construir uma grande ou uma pequena ou uma central. Ou investir em outra fonte de energia. Então, cada situação é analisada de forma específica, não tem jeito de generalizar, tá? E a gente vai ver outras fontes de geração e depois a gente vai analisar o que a gente acha que seria melhor, o que não seria, se manteria dessa forma, ok? Agora faço a atividade, qualquer dúvida me perguntem. Bom trabalho!